dela. Então, tem a ver com aparência também, mas não física em si. Só para a gente ter uma... entender nossa forma humana. A aparência, ela vem de longe. Vanessa falou, ela é a representante. Ela quer dizer assim, ela é a representante. A mãe. Então, nós fomos criados à imagem... É porque o assunto é tão grande que eu queria entrar muito nisso. E a semelhança, a igualdade, na mesma natureza, na mesma forma de sentir as coisas, intencional, de querer as coisas. Do lado do bem, do lado de Deus, do jeito de Deus, do caráter de Deus, igual a Deus, a imagem e a semelhança. O homem, ele foi criado desse jeito. E daí, o que aconteceu? A gente sabe que ele recebeu as instruções como ele viver. Todo tipo de instrução. A Bíblia diz que uma das primeiras instruções que o homem recebeu da parte de Deus foi a instrução, diga comigo, a instrução de liderar. Então, o homem, ele é líder. Glória a Deus. Ele foi feito para que as coisas, olha só, que foram faladas e criadas, que não foi feita com a mão, as coisas que foi criada diferente, elas fossem sujeitas a quem foi criado semelhantemente como Deus. É como se Deus estivesse dizendo bem assim, eu criei isso com a palavra, e ao invés de eu mesmo cuidar, eu vou mandar alguém igual a mim. Glória a Deus. Com a mesma semelhança, com a mesma autoridade, com o mesmo jeito, com o mesmo caráter. Porque vai sair tudo bem. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sabe? Aí, sabe que não é assim que se torna um gerente, alguém capaz, que o dono diz assim, eu vou mandar fulano lá, porque é como se eu estivesse lá. Não é? Porque vai ter a mesma autoridade, o mesmo jeito, a mesma intenção e as coisas vão dar certo. Vai acontecer. Então, o homem recebeu a autoridade de Deus para cuidar das coisas que foram criadas pela palavra. Tudo que foi criado. Aí ele disse as coisas que rastejam, os animais, as plantas, tudo que foi criado, ele deu aos homens. Para que ele pudesse liderar. Quando eu falo homens, claro, eu estou falando no sentido de ser humano. Então, tanto faz homem como mulher. Então, não existe autoridade maior ou menor nesse sentido. Ele deu a eles, ao homem, tanto homem como mulher, para cuidar, liderar, para que as coisas nunca tomassem o lugar do homem. Por mais que elas fossem multiplicadas, elas nunca tivessem um patamar maior. Era como se fosse assim, humanamente falando, né? As coisas nunca tivessem assim, elas sempre tivessem assim, abaixo dos seus pés. Mas se eu tiver muito daquilo, mas sempre você vai ter que olhar para as coisas assim. Aleluia. Deus, Ele está tratando conosco, porque Ele tem bênçãos também materiais para nos dar. Amém. Ele tem bênçãos dispensadas já para aqui. Materiais. Glória a Deus. Bênção dispensada para a sua vida. E nós precisamos entender como ela chegar. Como é que a gente vai olhar para elas? Quando essa semente chegar, como eu vou olhar para ela? Se você colocar a bênção material, aquilo que ele lhe deu para você dominar, para ela lhe dominar, você já mudou de posição. Abaixo de pessoas, já mudou de posição. Isso é comum? Infelizmente é. Às vezes a gente não sabe receber. E a gente destrói um relacionamento por causa de coisas. Não é? Se afasta de alguém por causa de coisas. E o que existe de mais importante aqui não é coisas, é pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Nada, nunca e nunca vai mudar isso. Nem a menor pessoa
vai ser comparada com coisas. Vou aumentar o grau de comparação. Nem a menor pessoa que a gente acha aqui, ali, nadinha, nem a menor pessoa vai ser comparada com a melhor coisa daqui. Nem a maior coisa daqui vai ser superior à menor pessoa. Glória a Deus. Nunca. Porque está escrito. Glória a Deus. Foi assim que ele fez. O ser humano acima, para dominar, é semelhante a ele. Eu vou ler só um versículo aqui. Olha o grau. Olha o grau de... Você encontra aqui rapidinho. Eu pulo para cá. Espera aí, rapidinho, viu? Glória a Deus. Aleluia. Assim, Salmo 33, 6, 9 diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Pela fé, entendemos que foi o universo formado de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Glória a Deus. Então, nós já sabemos que a palavra de Deus foi ela quem fez tudo, quem criou tudo. Glória a Deus. Só que o homem, ele foi feito com as próprias mãos de Deus. E ele tem essa característica diferenciada das coisas, que ele tem a natureza de Deus. Depois que ele fez com as próprias mãos aquele barro, ele veio e soprou nas narinas. Eu disse que falava sobre vida. Essa vida que Deus deu não é só o fôlego de vida, é a vida que faz com que você seja uma pessoa especial para Deus. Aleluia. Ou seja, é a vida que opera lhe dando saúde, é a vida que opera lhe dando paz, é a vida que lhe opera lhe dando a natureza divina, é a vida de Deus, é uma vida abundante. Não é só um fôlego de vida. Juntamente com o fôlego, é tanto que saiu de Deus. A Bíblia não diz assim, e de repente o homem começou a respirar o ar. Era só ele dar uma ordem ao pulmão, e o pulmão começa a colocar para dentro e para fora. Esse processo que a gente sabe. Mas a Bíblia diz que saiu de Deus, soprou de Deus, nesse momento, um espírito de vida, que é a vida de Deus. Saiu de Deus e entrou no ser humano. Ele não recebeu o poder de respirar, ele recebeu a vida de Deus. Foi essa vida também que lá na frente ele perdeu. A gente vai ver já já. Glória a Deus. Quando ele recebeu isso, ele recebeu toda a capacidade para governar, para que as coisas fossem sujeitas a eles. Então, de nada terei falta. Era assim que vivia o homem. De nada terei falta. Estou bem com Deus. Mas o homem precisava, como líder, ele pensava, ele tinha a capacidade de pensar, ou seja, a capacidade de escolher as coisas. Ele precisava ter a opção de continuidade, vamos dizer assim, nessa liberdade que ele tinha. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu estou vendo aqui um bolo recheado, não é? Confeitado. Eu tenho a opção de escolha em outro bolo? Não tem outro bolo. Só tem esse bolo. Então, eu não tenho escolha aqui. Eu não tenho escolha. Se tivesse um bolo desse mesmo modelo, azul, eu tinha a escolha. Eu estou indo só para entender mais ou menos o que é escolha. E nunca mais isso vai sair da mente da gente.
Isso é muito importante. Porque quando a gente acorda todos os dias, a gente precisa de uma escolha. Aleluia. E a gente precisa entender qual é o efeito disso. Se tivesse um bolo azul aqui, aí eu tinha escolha. Eu poderia comer o azul, poderia comer o rosa. Eu que escolheria. E se no bolo azul, eu recebesse uma ordem para não mexer nele? Vamos lá. Voltar um pouquinho. Bolo rosa e bolo azul. Havia qualquer tipo, vamos dizer, de esforço ou de obediência minha se eu tenho a opção de comer o rosa e o azul? Se eu comesse o rosa, eu estava obedecendo? Não. Antes da opção de não comer. Se existisse só os outros sem nenhum tipo de restrição. Tanto faz eu comer o azul como comer o rosa, eu não estava demonstrando nenhum tipo de obediência. E a obediência não é fazer alguma coisa. É uma escolha. A obediência é uma escolha. Vai chegar lá. Eu sei que não é uma coisa muito fácil de compreender. Olha só. Existem muitos filhos que fazem reclamando, murmurando, que literalmente ele fez forçado. Qual o efeito disso? Para ele, às vezes nenhum, mas para o pai tem. Para o pai, ele não foi obediente. E se o pai pensar, ele é um pouco. Não foi obediência. Foi pressão. Ele fez por pressão. Só que o que é que pressão tem a ver com amor? Com liberdade? Tem a ver com opressão. Tem a ver com carga. Tem a ver com força. E não tem nada a ver com Deus. Então, obediência não casa com força. Obediência não casa com pressão. Obediência não casa com troca. Eu vou, senão ele vai machucar. Eu vou dar, senão ele vai tomar. Eu vou... Não tem nada a ver com isso. Obediência tem a ver com a escolha. Que a gente sempre ouve muito essa palavra com livre-arbítrio. Você escolheu obedecer. Aleluia. No momento, você escolheu obedecer, tem nada a ver com rosa e azul. No momento em que eu disse, não coma desse, sua opção foi tirada? Sua força, seu poder de decisão foi tirado? Não. Mas o que vai diferenciar é a sua obediência. É ela que agora, ou você obedece, ou você desobedece. Agora, a opção, ela continua. É isso que é liberdade. A liberdade é o poder de você escolher. E o poder de escolher o bem, o que é correto, obedecer, ele traz os seus benefícios, que a gente acabou de ver. Aleluia. Como também não tem como poder, a sua própria escolha de desobedecer vai trazer as suas consequências. Aí as pessoas lá, e professores e algumas pessoas até querem dizer bem assim: e por que Deus fez, ainda diz assim, a maçã para poder ele comer? Não é? Mas ele ia ter poder de escolha? Escolher o que não existia? Qual o tipo de obediência? Obedecer a quem? Ao quê? Eu lembro, por exemplo, que a pastora chegou e disse a vocês: se vocês não viessem hoje aqui, nunca mais você estaria nessa igreja. Mas ninguém forçou vocês.
Vocês escolheram vir para aqui? De forma leve assim? Vocês não estão arrependidos? Mas ela fez o convite? Vocês fizeram a melhor escolha. Essa obediência. Mas, palma para vocês. Vocês poderiam não vir? Teria consequências? Foi o que aconteceu. E ele escolheu. Nós acabamos de falar sobre essa vida, a vida mudante, a saúde, a paz, não foi isso? Tudo isso é herança de uma boa decisão. A decisão dele de pecar, de errar, de desobedecer junto com a esposa, veio a... Ele foi influenciado pelo mal, por Satanás, né? Como a gente sabe da história. Satanás que influenciou a Eva, e ela enganou, e comeu, desobedeceu, e ela também, o esposo foi lá, aquela história. Mas vamos pular para a consequência. Do mesmo jeito que a herança dos filhos de Deus, né, a saúde que Deus deu a Adão, o sopro, quando ele soprou saúde, bem-estar, vida abundante. Não tem nada a ver com morte, sempre vida. Ele soprou o espírito de vida, o espírito de Deus de vida. A morte não atinge, porque foi a vida. Agora, a vida estava na mão do homem. Ele deu juntamente com isso essa responsabilidade. Olha, a vida está nas suas mãos. Eu não vou lhe prender. Você é livre. Faça o que você quiser da sua vida. Se você quiser viver comigo, é por amor. Você vai ter o bem-estar. Aí o diabo veio e enganou e disse que nada. Que aí enganou ela, que nada. Você vai só conhecer o bem e o mal e tal. E aí desobedeceram. Na mesma hora, a morte entrou. A desgraça entrou. O corpo sentiu, o espírito também, e a alma sentiu. O homem não tinha tristeza. Ou seja, a alma dele não era atingida. O espírito era o espírito de vida. Não tem nada a ver com morte. E a carne dele, se ele só tinha vida, não tinha lugar para doença. Ele não morria. Glória a Deus. Então a morte entrou. Quando a morte entrou, atingiu o homem por completo. Agora eu digo, a Bíblia diz, o diabo, eu só vou direcionar as coisas. Eu acabei de falar que todos esses benefícios, ele tem uma origem, Deus. E nós somos herança, nós recebemos essa herança, a vida, saúde, paz, Deus. Todos os malefícios da desobediência têm uma origem. Quem é? Quem é? Satanás. Por decisão errada do homem. Não é? Mas a origem é dele. A origem da doença. Veio de onde a doença? Do pecado. Quem impulsionou o pecado? Eu acabei de dizer, vamos lá, vamos voltar para aqui. Só para ficar bem claro, isso é muito importante. Todos esses benefícios daqui, eu sou filho de Deus, eu sou próspero, eu tenho paz, eu tenho saúde. Tudo isso tem uma origem. A vida, Deus. O Criador. Com a queda do homem, com o erro do homem, influenciado por Satanás, veio as desgraças. Contrário de tudo isso, morte, desordem, depressão, pobreza, enfermidade. Qual é a origem? O diabo. A origem é o diabo. Como ela vai chegar, passa por algumas coisas. Às vezes é um homem que faz, você vê, tem vírus que já foi formulado lá, o cara está lá e se irmou de matar muita gente e vai lá e tenta mudar um vírus para atingir as pessoas. Passa pelo homem, mas a origem em si da doença, do mal, é do diabo. Por que eu estou fazendo isso? Nós precisamos saber a direção das coisas. Sabe por quê? Porque Deus não dá doença. Verdade. Glória a Deus. Se eu estiver passando por uns sintomas de enfermidade, eu acho que é Deus que botou doença na minha vida para que eu seja mais crente. Tem fundamento isso?
Como Deus vai dar uma coisa que Ele não tem? Deus tem doença? Sabe aquela frase que diz, a gente dá o que tem? Deus tem depressão? Não. Então o crente pode aceitar como se fosse uma prova de Deus, como se fosse... Ou ele está orando errado, ou ele está definindo a direção errada das coisas, ou ele está deixando o diabo rir deles, está pensando que é Deus. Está pensando que é Deus. Então o conhecimento da direção das coisas nos liberta. Glória a Deus. Então a doença, a depressão, tudo que é contrário ao que a Bíblia diz, não é de Deus, é do diabo. A origem dela. Agora, alguém está doente, está com o diabo? Não, está com uma doença que a origem, lá no princípio, foi diabólica. Agora, existem na Bíblia passagens com a mulher que estava curvada, com um espírito de enfermidade. E aqui ele não tem como prosperar, porque nós já oramos, já declaramos, um espírito de enfermidade. Isso é diferente. Nem todo mundo que está doente está com espírito de enfermidade. O que é bom saber a origem? Para que a gente não ore errado, não julgue errado, não coloque a mão errado e não jogue até para Deus a enfermidade, dizendo que Deus está... Ali é Deus que está fazendo, dizendo que Deus está maltratando a irmã, o irmão. Deus? Vem de Deus o mal? Não. Permissão. O que é permissão? Permissão é um guarda estava olha só, estava lá onde eu deixei o carro, ali na frente, com o apito na mão. E o guarda permitiu eu entrar aqui. Quando o guarda permitiu, o guarda veio, o guarda permitiu eu entrar e eu peguei essa cadeira aqui e joguei ali fora. O guarda jogou a cadeira? Ele só permitiu. Ele permitiu, é diferente. Existem coisas permitidas por Deus, que é outro assunto, mas permitidas por Deus, mas não é Deus. Ele permite. Talvez, se a pessoa quebrantar o coração, ela pode aprender com aquilo ali e chegar mais perto dele. Amém. Mas não é o propósito de Deus fazer alguém sofrer para chegar perto dele. Por quê? Porque o sofrimento já foi pago. Oh, glória. Nenhum tipo de sofrimento é necessário. Amém, Nenhum. Senhor. Nem pisar no milho, nem dobrar o joelho no milho, nem subir ladeira, nem descer ladeira, nem dobrar o joelho em cima do milho. Eu vou ficar aqui de joelho porque eu acho que Deus vai... Se eu ficar com o joelho no milho aqui e chorar muito, 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 então Ele vai... Nenhum tipo de sacrifício. Nenhum tipo de sofrimento. O jejum é um sofrimento. É diferente. É uma entrega consciente sua para que a sua carne em si, vamos dizer assim, Aleluia. que a sua mente, é para que a sua mente tenha o domínio da sua carne. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Doença, origem Maligno. maligna. Devemos orar para Deus curar ou devemos repreender? Hã? Quando Jesus existem casos separados. Eu acabei de falar sobre essa mulher, que é bíblico, que ela tem um espírito de enfermidade. E Jesus chegou, repreendeu o espírito de enfermidade. E quando Jesus, ele morreu, quando ele estava fazendo isso aqui, e outras coisas que Jesus fez, ele não tinha morrido. Ele não tinha, os discípulos não poderiam orar por alguém ali e dizer, eu repreendo essa enfermidade agora em nome de Jesus, e porque ele levou sobre si.
Como se Jesus estava ali? Levou o quê? Que ele estava ali? Pagar o quê? Então nós temos, a Bíblia diz que nesse tempo foi revelado. Agora a coisa mudou. Porque à medida que o tempo vai passando, grave isso, a palavra vai se cumprindo. Ou seja, a revelação dela vai chegando. Então a revelação que Paulo teve em visão, a respeito do futuro dessa igreja, do que a gente está pregando aqui, ele escreveu. Mas não é que ele experimentou não, viu? Teve coisas que a gente experimenta, que Paulo não experimentou. Voltando para a questão da enfermidade. Quando Jesus morreu na cruz, já estava escrito isso em Isaías 53, né? Ele levou sobre si as nossas dores, curvas, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Quando se cumpriu aquilo, a Bíblia diz que Jesus chegou no templo, abriu o livro de Isaías 61, e diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim. Aleluia. Porque Ele me ungiu para pregar, para evangelizar, libertar cativos. Se cumpriu, começou a se cumprir as coisas. Quando Jesus morreu, se cumpriu outra parte. Isaías 53. Ele levou sobre si. Ele levou. Ele não vai levar. Ele já levou. Então, se eu... Olha o que acontece com a minha mente. Está escrito que Jesus levou as suas enfermidades. Que Ele levou todas. Todas. Quando é por uma dor de cabeça, aí a gente diz: olha, eu repreendo essa dor de cabeça no nome de Jesus. De repente, tá bom, eu repreendo essa febre no nome de Jesus. Quantas vezes eu coloquei a mão e a minha menina na mesma hora, na cama, na mesma hora, a enfermidade topava aqui, topava aqui. Glória a Deus. Foi embora. Amém, meu Deus. Mas ele diz que é todas. Só que a nossa mente diz: uma febre é diferente de um câncer. Um tumor pode até que seja. Aí a nossa mente. Então não tem nada a ver com o que está escrito, porque não muda. O efeito para a febre, do poder da palavra, é o efeito para todas. Amém. Só estou tentando levar a gente para o martelo final. Vamos lá. Então, o que liberta a gente é o conhecimento. Conhecer o direito que você tem de filho, as armas que você tem, como usar. Aí, Jesus recebe tudo aquilo. Angústia. Aí ele disse que trocou por paz, ele deu paz. Aquele ato em si completo, quando o sangue foi derramado, a Bíblia diz que ele pagou o preço que a gente devia e foi completo. Ele disse: tetelestai, que significa está consumado, está pronto, pago, feito. Quando alguém fala isso, como diz, vai na venda lá e diz assim: fechado, fechado, deve mais alguma coisa? Não. Aí veio, dentro desse pacote da salvação, esses bônus. A mesma fé da salvação, por exemplo, não existe alguém meio salvo. Está entendendo? Amém. Daqui para frente sua no céu e daqui para frente sua no inferno. Eu creio que daqui para frente minha vai subir. Não existe. Aí a Bíblia diz: e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, herdeiro. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ele disse: Jesus, eu vou, capítulo 14 de João, né? Para alugar e tal, para quando eu chegue, vocês estejam também. Salvo. Salvo, somos salvos. Vocês que comem arroz e feijão, quer dizer que são salvos. Eu sei que eles dizem. Nós somos salvos. Porque, mesmo que a gente não saiba explicar, não é necessário ninguém saber explicar para ser salvo. Porque a salvação é pela graça, favor de Deus, e pela fé. Fé. E fé, às vezes você não sabe explicar como aquilo. Então é essa testificação. Ele testifica, você não sabe o que é ser salvo. Porque se você cair na besteira de pensar que é por causa da sua igreja, já se arrebentou. Se pensar
pensar que acha que é porque você ora muito, já trocou o sacrifício de Jesus. Então não existe nada que a gente faça para pagar a salvação. Ele que pagou. É como se tudo que eu fizer para a respeito da salvação, não é para manter, mas tudo que eu fizer a respeito, pensando que é por causa da salvação, é como se alguém pagasse toda a minha dívida, que era, vamos botar assim para mim, eu não vou dizer que é impossível, mas vamos dizer, R$1 bilhão. Para mim é impossível, não ter, viver a minha vida toda, não tem como pagar isso. Aí eu vou chegar lá com R$1, olha, e dizer, olha, aqui é para ajeitar mais a minha dívida aí, porque se é uma coisa... Não é engraçado, chega até engraçado, né, irmão? Está entendendo que não é compatível, não se encaixa? Como se o cara pagou uma dívida sua de R$1 bilhão, meu filho? Você não vai fazer mais nada, não. Já está pago. Glória a Deus. Quando ele pagou, ele já sabia quem tu era, a peça rara que tu era. Aí o que ele fez? Ele deu, como ele é bom, e nós perdemos tudo lá atrás, do pecado, o que é que ele fez? Ele disse, eu vou pagar a dívida dele, e tudo que o pecado maculou, eu vou tratar. Espera aí. Pegou uma caneta, só para a gente entender, né? E começou a fazer uma carta de amor. Amém, Senhor. Tá. Oh, aleluia. Eu vou trazer ele de volta ao original. Dele não vai ficar marca nenhuma, porque se foi pago tudo, não deve mais nada. Nenhuma marca do mal vai ficar. Ele começou a escrever. Meu Deus, glória! À medida que ele for ouvindo, se alimentando, ele vai sendo transformado. Ele vai caminhando, desejando ser parecido, voltando à aparência do Pai. Não tem como você ser uma pessoa de oração e que ama a palavra para você não ser parecido com Deus. Glória a Deus. Não tem como, não tem. Você tem as características, você olha para as pessoas do jeito de Deus. Você tem desejo de contribuir, tem desejo de amar as pessoas, de perdoar. Você guarda mágoa, porque não é você. Você é o natural, isso é natural. Você não se esforça para perdoar. Porque sai de você natural, porque é Deus na sua vida. Você voltando à sua posição natural. Que ele roubou. Então qual é o propósito de Deus aqui na terra? Que a gente tenha essa consciência que volta, que não existe mais dívida nenhuma. Agora vamos lá. Jesus pagou tudo. Ele não disse a respeito da cruz, da dívida nossa, do pecado e das consequências dele. Ele não disse que ficou nada para nós fazer. Nada. Ao contrário, nós olhamos na carta de amor e diz que ele levou sobre si tudo, todo o efeito do pecado. Dores, morte, tristeza. Aí a Bíblia diz que fez pobre para que a gente se tornasse rico. Financeiramente também tem a ver. Mas não é o tema hoje. Só como filho. Tudo. Nós não precisamos fazer mais nada. Nada para pagar nossa salvação. Junto com ela vem um pacote. Qual o pacote da salvação? A vida que Deus soprou, que era a vida com cura. A vida com saúde, a vida com abundância, a vida com paz, a vida de Deus. Ele deu de volta. O nome desse processo é o ser nova criatura. É a nova criatura, é o novo nascimento. Foi o dia em que a gente aceitou a Jesus como nosso Salvador. Nesse dia, tudo se tornou novo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, não quer dizer que você não pode pensar em alguma coisa que aconteceu no passado. Desejar, não é isso. Passado é o que o pecado fez em sua vida. Ou seja, ele não tem mais domínio sobre vós. E o pecado não tem mais domínio sobre vós. Ele não tem um efeito na sua vida, porque ele não deve nada. Mas como nós estamos na terra, somos sujeitos ao erro, aí é diferente. Nós não mudamos o nome, nós mudamos a natureza. Vamos lá, natureza. O Filho de Deus não é mais um pecador, porque ele foi justificado. Não existe juiz, só se ele estiver louco. Mas se ele for correto,
à medida em que ele bateu o martelo de justiça por alguém, e ele declarar aquela pessoa justa, no momento que isso acontecer, a pessoa não deve mais nada. E se alguém chamou de criminoso, se alguém, qualquer coisa que alguém fez, e se o juiz chegar e disser, ele é inocente, ele é inocente. Ele não deve mais nada. E não pode receber mais esse nome. A mesma coisa aconteceu com Jesus. O processo da justificação é isso. E da redenção junto. Redimir. Trocar. Os soldados faziam muito isso. Ainda hoje faz, no país de guerra, não consegue compreender muito bem isso. Mas agora tem lá, né? Alguns da Ucrânia que vão fazer uma troca e tal. Então, vamos substituir, fazer substituição. E foi o que Jesus fez. Ele disse, eu vou para o lugar... Começou? Vou para o lugar de Ângela. Você que ia pagar. Aí ele foi para o seu lugar. Se ele tivesse pago a metade, cada um pagaria a metade. Se ele pagou completo, você não deve nada. Aleluia. Mas se você... Meu Deus, jamais tivesse roubado uma goiaba e ele dissesse assim, eu vou pagar a goiaba de Ângela. Aí alguém diz, você é uma ladra, que roubou a goiaba. Aí chega lá, paga, ele diz, não, pode me chamar de ladra. Quer dizer, ele se fez pecado. Todo o nome ruim que a gente tinha, prostituta, ladra, tudo de ruim, todo o nome ruim caiu sobre ele. Ele recebeu tudo. Ele recebeu tudo. Alguém pode, se você pagou, alguém substituiu o seu nome, pegou todo o nome ruim, alguém pode me chamar de ladra mais? Não. Se você era um pecador, Jesus se fez pecado por você, você ainda é um pecador? Não. Então não faça isso, porque o diabo gosta. Quando ele diz, eu sou um pecador mesmo, você não é um pecador. Você pode ser sujeito ao pecado. Porque você vive no mundo, e na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, Jesus disse, Pai, eu não peço que tire do mundo, mas que os guarde, que os livre. Amém, Senhor, amém. Mas, se alguém... Pronto, lembra da casa de cachorro? O que eu falei aqui, que eu fui levantar a casa de cachorro, falando sobre habilidade aqui. Aí eu fui, se eu acertasse fazer a casa de cachorro ali, minha casa de cachorro, levantar umas casas, eu falei que um dia eu fui tentar fazer uma casa de cachorro e não consegui. Me referindo a Tiago aqui, que é pedreiro. Aí não consegui fazer a casa. Se eu conseguisse fazer a casa, eu era um pedreiro? Se eu conseguisse fazer aquela casa de cachorro, eu me tornaria um pedreiro? Não. Se você quisesse, acertar. Eu não sou um profissional. Eu apenas fiz uma casa. Se alguém errar, não chame ele de pecador. Ele errou o alvo. Ele não é um pecador. Ele é um filho. E ele tem que ter consciência de filho, ser tratado como filho. Os filhos são tratados como João tratava. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado. Temos um advogado. Quando ele diz assim, aquele que peca é do diabo, ele está falando sobre o pecador. O pecador. Ele é um pecador, ele não tem o sopro de Deus. Mas nós temos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Aleluia! Voltando, a enfermidade tem origem maligna, do diabo. Nós devemos orar conversando para Deus, né, ter misericórdia e curar, não é? Ou é mais claro, então vamos orar de qualquer jeito, mas no entendimento da agora à tarde, como se deve enfrentar uma enfermidade? Expulsando, repreendendo. Eis que vos dou a autoridade. Eis que vos dou a autoridade para conversar com o demônio, para conversar com a enfermidade, para conversar, para expulsar, para repreender. Aqui não. Eu tenho a consciência de quem eu sou. Esse corpo já é curado, já é sarado.
A nossa mente e a carne vai dizer o quê? Não. Porque eu estou sentindo isso. Você está sentindo sintomas. Nós precisamos de uma decisão. Como aquela do bolo. A mesma. Ou a gente acredita naquilo que foi dispensado, feito, concretizado, tetelestai, né? Está consumado, está pago por Jesus, ou a gente fica com aquilo que a gente está sentindo. Ou a gente vai ser mais movido pela nossa alma, ou vai ser movido pela fé. Sempre vai existir isso enquanto a gente estiver aqui na Terra. Não é na questão da enfermidade, é sempre. Como ser guiado pelo Espírito? É uma matéria maravilhosa. Um dia a gente vai falar sobre isso. Como ser guiado pelo Espírito? Sempre vai ter isso. Sempre, todos os dias. Você vai ser guiado pelos seus sentimentos? Quantas vezes a gente começa a orar, daqui a pouco a gente está... Às vezes levanta até triste, porque o Espírito é abafado e a nossa alma, mágoa, pensamento começa a tomar conta, daqui a pouco a gente vai só fica perdendo tempo de joelho. E Deus lá, meu filho, haja pela fé, meu filho, você já é vitorioso, meu filho, você já venceu, meu filho, se alegre. Sinta a paz, perceba a paz, perceba a minha presença, perceba a minha graça, perceba o que foi feito. Olhe quem você é, retorne, volte ao original. E a gente, não, eu quero aqui porque eu estou sentindo isso, porque me falaram isso, porque minha mente está dizendo isso, porque eu acho que não vai dar certo. E sempre eu. E eu não está falando no cantinho. Mas isso é sempre. São os desafios da vida. Aí a gente começa a entender porque a Bíblia fala muitas e insiste e muita. E eu digo muita de novo. Sobre fé. Porque diz o justo viverá. Vamos trocar um pouquinho só para a gente ver como isso fica. A gente só consegue ser justo e andarmos pela fé. Amém. Andar por fé não é experimentar de um milagre. É viver uma vida decidindo todos os dias não viver conforme a nossa mente. Simplesmente. Agora, o que pode alinhar e nos ajudar? A nossa mente, ela pode ser moldada, capítulo 12 de Romanos, pela palavra. Vamos dizer, nós podemos sofrer menos com essa guerra. Glória. Primeiro, deixa eu falar só um pouquinho rápido sobre a alma, o espírito e o corpo. Daqui a pouco eu retorno sobre isso. O nosso espírito é a nossa parte que se comunica com Deus. Amém. A nossa alma é a fonte dos nossos sentimentos, nossos pensamentos, que faz o homem pensar. Não é? Quando você pensa numa coisa ruim, você se machuca, você fica não sei o quê. E ela é movida pelos órgãos do sentido. Olha o corpo. Olha ele aparecendo. O corpo. Então eu falei sobre o espírito de uma forma bem simples. Que a parte que se comunica com Deus. Essa parte que ele diz que eu vos dou vida. Você tem a vida. Essa parte da vida eterna, que você é eterno. Amém, Deus. Vamos dizer assim, essa parte nunca morre. Quando eu penso nisso, eu me alegro tanto. Amém. Isso lhe dá um prazer tão grande de você existir. Você já pensou se você não viesse ao mundo? Vamos dar um chute na depressão agora, na cabeça de Satanás. Amém, Deus. O que ele bota para o ser humano? Quando ele rouba isso, o ser humano é capaz de ter a loucura, a doidice de pensar porque ele existe. Mas você já pensou a beleza? Eu estou tentando uma palavra, eu não consigo. A preciosidade que é você existir. Se você não existisse,